Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Dentistas 100% Seguros. Seja muito bem-vindo. Bom, aqui eu ensino técnicas e estratégias para que você, dentista, alcance 100% de segurança, desde o momento do diagnóstico até a execução dos procedimentos. Eu sou Joene, sou dentista e na aula de hoje nós vamos tratar sobre você, dentista, tem medo de passar valores na hora de executar os procedimentos, né? Na hora de fazer o seu planejamento com o paciente? Então, eu queria trazer esse assunto que é, assim, é importantíssimo. A gente deixar isso muito claro na mente da gente, porque constantemente, principalmente enquanto recém-formados, a gente constantemente tem esse tipo de dúvida. Então, quero apresentar aqui hoje para vocês esse tópico, esse assunto extremamente importante, tá bom? Aonde nós veremos como afastar o medo de passar valores altos para os nossos pacientes, tá bom? Então, que a gente possa ter segurança e de uma vez por todas abordar esse assunto e se sentir seguros para passar valores, mesmo que eles sejam altos para o nosso paciente, de uma maneira tranquila. Também nós vamos abordar aqui como fidelizar o paciente, o vulgo cliente, né? Porque nós temos que ter em mente o que é cliente também, tá bom? O nosso paciente, ele é nada mais nada menos que um cliente nosso. Nós precisamos monetizar isso e, e identificar essa situação toda e poder passar para o paciente e saber que aquele valor que nós estamos ali estabelecendo é o que vai pagar não só os custos do material, mas também o lucro que nós teremos para poder realizar esses procedimentos do paciente, tá bom? E eu vou trazer 4 passos para vender o tratamento dentário de uma forma muito, muito, muito efetiva, tá bom? Então, queria ver se vocês conseguiram ver aí, tá bom? Olha só. É isso aqui que nós veremos hoje, tá bom? Como afastar o medo de passar os valores altos, como fidelizar o cliente e 4 passos para você vender o tratamento dentário para o seu paciente, tá certo? Então, para isso, nós já vamos começar de conteúdo, porque é que assim é sem enrolação, tá bom? Então, para começar, eu quero só fazer essa simples introdução para ficar claro na sua cabeça e assim você conseguir precificar melhor e de uma forma eficiente e eficaz para gerar na cabeça do seu paciente uma clareza e assim você conseguir fechar o procedimento, tá bom? Então, dentro desses anos todos que eu fui desenvolvendo os meus trabalhos, eu identifiquei que certos padrões eles funcionam, mas tem padrões que também não é legal a gente repetir, não funcionam. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que funcionou para mim e que vai dar certo para você também, se você seguir o passo a passo. É muito simples, tá bom? Então, primeiro que você precisa identificar que na hora de fazer a precificação, o que é a precificação desse produto, né? Desse serviço que nós vamos prestar para o paciente, né? É isso que vai te gerar lucro ou prejuízo. Então, fica ligado, pois eu vou te contar aqui o segredo para você passar os valores dos tratamentos de qualquer quantia sem receio nenhum. Tá certo? E dessa forma você vai ficar livre de cometer gaps, falhas no momento da negociação com os pacientes, no momento desse processo de negociação, tá bom? De forma que você vai entender cada etapa da negociação e eu vou te falar o que eu percebi que tá dando certo na hora de negociar com os nossos pacientes, tá bom? E assim você não ter mais medo nem receio de trazer os valores, tá bom? Para o paciente. Então, para você entender esse processo, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a precificação? Né? Com ela, o que nós fazemos? Né? O que é a precificação do nosso serviço? É uma pergunta simples, mas que gera muitas dúvidas nos profissionais. A gente sabe ali, às vezes, que, sei lá, o preço de uma luva, o preço de um gorro, o preço de uma máscara, o preço de uma resina top, mas como que a gente vai precificar isso sem ser só olhando o preço da concorrência, olhando na tabela VPRO, que é o que o CRO estipula, né? Um valor médio para aquela região, né? Então,
vai além disso, a precificação, ela tem a ver com os custos fixos, os custos variáveis e o lucro que você quer ter dentro daquele valor que você está produzindo. Ou seja, você que é dentista, se informar, está prestando serviço para alguém, você precisa ter em mente isso, que no momento que o gestor da clínica te passa para você, olha, doutor, você vai cobrar, sei lá, R$ 200 nesse tipo de restauração. Não é que ele está ficando milionário, não é exatamente dessa maneira. Ele tem que repassar os custos dos materiais, os custos fixos, os custos móveis, variáveis, né? E para manter o consultório e para comprar aquele material que você está executando ali na técnica que você está executando. Além de que ele tem que pagar os funcionários, incluindo quem vai executar a técnica, se no caso for você. Se você está pensando futuramente abrir o seu consultório, é interessantíssimo que você tenha em mente essas questões aqui para você ir montando o seu planejamento até você, de fato, abrir as portas do seu consultório, tá bom? Então, recentemente, eu fiz um curso de gestão pelo MEC, né, na plataforma do MEC, e eles definem dessa maneira, né? A precificação, ela é uma soma de fatores dos custos variáveis, dos custos fixos e do valor que você quer embutir de lucro dentro daquele serviço prestado, tá certo? Então, é isso, é uma conta simples de fazer. Se você seguir esses passos, você também vai conseguir precificar, observar se o que está sendo precificado dentro da clínica onde você trabalha, se está de forma adequada ou não. E assim você contribuir com o serviço e também para a valorização dos seus procedimentos, da odontologia e da classe como um todo. Porque não é nem leal a gente estar, vamos dizer assim, colocando valores inferiores, né, para pensar assim, eu vou pegar mais pacientes aqui da concorrência. Isso não é leal para a concorrência, mas muito mais do que isso, é desleal com você mesmo, tendo em vista que você colocando valores muito baratos, na verdade você está pagando para trabalhar, porque existe um valor fixo e um valor variável, e esses valores, eles são altíssimos, de acordo com a demanda do serviço que você está executando, esses valores, eles aumentam, né? No geral, quanto mais produção, mais valores variáveis também. Então, não pense você que com um tubo de resina, nosso tubo de resina é, sei lá, R$ 50. Nossa, então o dono da clínica está faturando horrores. Não é bem por aí, porque não é só de resina que você vai manter ali os gastos, né? Os gastos fixos e variáveis, eles são uma somatória bem grande, né? Água, luz, telefone, secretária, os valores que o dentista vai receber também são inclusos nesses valores fixos, tá bom? E variáveis. Então, tem uma série de fatores para poder chegar na precificação desse procedimento, tá bom? Mas hoje eu quero focar com vocês aqui, dentistas, recém-formados, que estão entrando no mercado de trabalho. Tenha em mente que cada valor de procedimento tem uma série de custos, né? Impostos, juros do cartão de crédito, né? Que você precisa... se você presta serviço para alguma clínica, né, já desenvolver essa consciência para te dar mais clareza na hora de elaborar um plano de tratamento com segurança para o paciente, repassar esses valores de forma adequada e com segurança, tá certo? Importantíssimo que na hora de repassar esses valores você consiga fazer de uma maneira segura e assim o paciente vai se sentir à vontade para fidelizar com você. Esse é o grande mistério de tudo até agora. Mas não é só isso, não para por aí. Eu queria dizer para vocês que os pacientes eles não têm ideia nenhuma de cada etapa da formação desses valores. E se você consegue trazer essa clareza, você poderá explicar de uma forma, vamos dizer assim, leve, tá? E assim, ele se interessando pelo assunto, você vai conseguir explanar melhor e isso vai estar justificado, né? Para que ele entenda de uma maneira mais embasada, tá? Mas não é só isso. Você passa também segurança nessa etapa, né? E convenhamos que o bom serviço com segurança, né? E com excelência também, por si só, ele já vai agregar valor ao valor final do procedimento, né? Então, existem algumas consultas que dizem que
quando o paciente se sente feliz, ele tem uma propensão a comprar 2 vezes mais, tá? Isso é um dado de uma pesquisa que foi elaborada. Você sabia disso? Então, dedique-se à fidelização do seu cliente, tá bom? E essa etapa da venda, ela vai, vamos dizer assim, complementar a etapa da fidelização, que é um outro pilar que eu já cheguei a falar na aula dessa semana. Então, caso você se interesse, busque lá na transmissão, que ainda está disponível do dia 27/11 pelo YouTube, tá bom? Só tá no YouTube essa aula. Então, o movimento que, né, no momento que você vai fazer ali a venda, meus amigos, tenha em mente que você deve ser um momento, assim, claro. Ele não pode ser confuso. Ele precisa ser claro, transparente, de fácil diálogo e tenha em mente que existem etapas da pré-venda, durante a venda e após a venda. Mas hoje nós estamos especificamente focando aqui no momento de durante a venda, tá bom? E no meu método acaba que eu trago toda a parte do pré-venda, como é que você faz, o pós-venda, mas hoje nós estamos basicamente abordando o momento da venda. Você vai focar na venda que vai dar certo, tá bom? Então, aqui você vai focar numa linguagem clara e assim, ter em mente que cada etapa vai fazer um somatório no final das contas para você realizar a venda, fidelizar esse paciente e ter sucesso no momento dessa realização dessa venda, tá bom? O que nós precisamos também ter em mente de uma forma muito clara, de uma forma muito leve, que não é porque nós somos da área da saúde que nós não precisamos entender a precificação, a necessidade dessa precificação. E assim enxergar o paciente como um cliente também, tá bom? Então, no momento de passar os valores, né, eu identifico que muitas das vezes os dentistas às vezes não têm experiência lá no início da carreira, recém-formado, né? Gera às vezes certas dúvidas, né? Então, a transparência da comunicação desses valores dos tratamentos pode construir uma confiança com o paciente, estabelecer um relacionamento mais sólido, né? Além disso, quanto mais claro você for, melhor será a compreensão do seu paciente. Evita maus entendidos, né? Evita, além de tudo isso, vai construir uma base sólida entre você e o seu paciente, né? E quanto mais sólida for essa interação, melhor será para fidelização desse paciente, tá bom? Então, com interações saudáveis, você aumenta essa possibilidade de sucesso nessa venda. Então, nós, profissionais da saúde, falo e repito, precisamos ter em mente que temos que, sim, precificar os nossos serviços, porque é assim que nós nos mantemos, é assim que nós mantemos a clínica, é assim que nós pagamos a faculdade, os materiais que nós investimos durante o percurso aí da faculdade, tá certo? Então, precisamos sim monetizar e ter consciência disso, de que o nosso paciente é também um cliente, tá bom? Então, eu vejo que às vezes a gente confunde isso e pensa assim, mas será que eu vou estar sendo antiético? Não, você não vai estar sendo antiético, você é um prestador de serviço. Nós somos profissionais liberais e precisamos sim enfrentar esse paradigma de uma maneira muito mais leve, quebrar esse paradigma, tá bom? E enxergar essa questão do que o paciente ali é também o nosso cliente, tá bom? Então, qual que é a maior vantagem que nós temos quando nós conseguimos trazer essa clareza no momento da venda com o nosso paciente? É a confiança que o paciente vai ter em nós, menos conflitos durante o processo da comunicação com esse paciente, tá certo? Isso é importantíssimo. Então, isso vai ajudar na tomada de decisão dos pacientes de uma forma mais assertiva, pois agora mesmo eu falei para vocês que quanto mais feliz o paciente se sente, né, quanto menos conflitos, mais feliz ele vai se sentir. Com isso, ele tem uma propensão de fechar mais, de comprar mais, tá bom? Então, esse ambiente se torna leve, positivo em vários aspectos, e isso vai favorecer a tomada de decisão positiva do paciente, tá bom? Então, para ele fechar esse tratamento, ainda que seja um valor alto, o paciente ele vai se sentir seguro, confiante e
ele vai entender que a decisão que ele está tomando de escolher você como dentista dele é uma decisão acertada. É importante essa relação efetiva, ainda que seja no início de tudo, lá no iniciozinho, quando o paciente entra em contato com você, na hora de marcar, tá bom? Então, no momento do planejamento, tenha em mente que após o planejamento vai entrar a etapa de venda do paciente, do procedimento, tá certo? Então, você deixando tudo isso claro, essas etapas, isso fica claro na sua cabeça, correto, meus amigos? E assim você consegue, de fato, efetivar a sua venda de uma forma leve, tá bom? Eu quero trazer aqui um exemplo, assim, só para trazer para vocês, assim, dentro da minha experiência, né, desses anos, assim, já foram, né, 12 anos de odontologia, eu tive que quebrar bastante a cabeça para identificar certos padrões que funcionam no momento da negociação e outros padrões que não funcionam. Então, sim, eu perdi muita venda. Sim, eu perdi muito paciente. E eu fui identificando o que eu estava fazendo de errado no momento que eu trazia o planejamento né, do procedimento que eu propunha para o paciente e eu identificava que muitas das vezes não conectava, não dava certo. Então, eu fui desenvolvendo meu método baseado em muita martelada ali, né? Perdi muito paciente também, até identificar que certas coisas não é o momento de falar, tem coisas que você precisa esperar o momento certo para falar. E eu vou abordar aqui com vocês isso daqui a pouquinho. Eu quero que vocês entendam primeiro quais são as etapas, porque se isso não ficar muito claro na sua cabeça, não adianta de nada você pegar ali passo a passo pronto e tentar colocar ali dentro da tua rotina, assim você identificar a necessidade de uma clareza dessas etapas aí, tá bom? Então, quando eu já tinha de 5 para 6 anos de formada, né? O que aconteceu? Eu fui fazer um curso, né? E aí o professor chegou lá e falou assim: galera, é o seguinte, né? Um curso de pós-graduação. E aí o professor chegou e falou assim: galera, é o seguinte, o aluno que mais produzir dentro desse curso, no final dos 2 anos de curso, vai ganhar uma gratificação X, né? Eles tinham uma premiação para o aluno que fosse que fechasse mais procedimentos. Então eu olhei aquilo e falei, caramba, eu tô aqui nessa turma, só tem fera, gente, sem brincadeira, lá só tinha os feras, era presidente de associação, eram dentistas renomados já na área de outras especialidades, eram dentistas assim que, nossa, eu já admirava mesmo antes de, vamos dizer assim, de conhecer, eu já conhecia a trajetória, enfim, né? Então, me senti bem desafiada, porque vamos dizer assim, eu tinha 5 para 6 anos de formada, não me sentia tão segura ainda no momento do fechamento de algumas, assim, de vendas altas, principalmente de vendas altas. Então, o que eu mentalizei ali? Falei, eu vou fazer o meu melhor, não custa nada tentar e vamos ver o que acontece. E aí, para vocês entenderem, eu comecei a identificar, né, e dentro desse curso, os valores de tratamento não eram valores baixos. O valor mais baixo que tinha era 3 mil, assim. Então, de 3 mil em diante eram os valores que a gente precisava fechar. Então, no momento que eu sentava com aquele paciente, eu identifiquei, assim, uma grande necessidade de você chegar para vencer, sabe? Eu queria vencer. Ali, quando o paciente diz, eu vou fazer sim, para mim ali era uma vitória, como se fosse uma guerra ali que você tinha que se equipar, você tem que levar todos os seus aparatos, né? Então eu levava tudo que eu precisava para poder convencer esse paciente, né? Então você precisa, dentista, entender isso. A necessidade de você convencer esse paciente não é que é fácil de entender isso, porque o paciente ele não te conhece muitas das vezes, ele não sabe nada sobre você, o que ele vai saber é o que você executa, como é que são os seus resultados? Seus resultados têm sido bons, favoráveis? Como que tem sido isso ao longo dos anos? Então você precisa trazer os seus casos e mostrar, olha, nesse caso aqui é muito parecido com o seu, esse caso aqui, olha só, é igualzinho o seu, olha como é que ficou o paciente e tal. Então, ter eu chamo isso de portfólio, né? É você montar o seu portfólio, vai te ajudar no momento do planejamento, no momento de você apresentar para o paciente o que você consegue realizar. Por quê?
Só falar, né? Acaba que só falar, o paciente ele pode não entender claramente. E existem pesquisas que mostram que quando você fala e mostra, é muito mais efetivo do que só falar. Né? Na cabeça do paciente, às vezes, ele não vai lembrar de nada do que você falou, mas aquela boquinha, aquele modelo, aquela foto que você apresentou, tudo isso vai ficar na cabeça do paciente. E assim aumenta a chance dele engajar com você. Então, voltando ainda ao assunto, né, sobre o curso, eu mentalizei aquilo e comecei a cair com tudo. Todo paciente que eu identificava ali a necessidade, eu trazia todo o benefício de concluir o tratamento. Eu fui identificando que quanto mais claro eu fosse, maior seria o engajamento desse paciente comigo. Então, foi uma experiência muito legal. E no final dos 2 anos, sim, eu fui aluna premiada, né? E consegui fechar mais tratamentos, tanto em quantidade quanto em valores. E quem ficou em segundo lugar fechou, assim, metade do valor que eu fechei. Então, eu observei bastante o padrão, assim, dos pacientes que procuravam para esse tipo de serviço, e que eram serviços altos, né? São protocolos, são enxertos, levantamentos de seios, às vezes, muitas vezes bilaterais. Então, são procedimentos, assim, que o paciente precisa estar disposto a pagar, né, ali, o preço. E então, assim, quando o paciente nos procura, é porque ele tem a necessidade, sim, de fazer. É porque, por mais que ele não tenha o dinheiro, ele vai se organizar para ter como pagar pelo procedimento ali que é necessário ele fazer. Então, você precisa também trazer o senso de urgência para aquilo. Ouvindo através da queixa principal do paciente, você vai escutar o que o paciente quer, vai identificar o que é importante para ele, e com isso você vai se munindo. Lembra lá de se equipar para a guerra? É ir munindo. Né? Então, quando o paciente traz a queixa principal, vamos dizer ali, você guarda aquilo no seu bolso. Aí o paciente vai falar algo que é importante, guarda no outro bolso. Então, no momento que você vai apresentar o seu plano de tratamento, você abre todas as armas que você foi absorvendo de tudo que ele mesmo trouxe. Então, é uma dica. O paciente fala ali no momento da anamnese, é a dica dele para a gente ir absorvendo se o que ele está trazendo é importante para ele ou não. Então, você identificar o que é importante para o paciente vai te auxiliar no momento de apresentar na mesa ali o que você tem de benefício para a necessidade que o paciente tem. Então, perceba que é muito sutil isso. E isso vai de profissional para profissional. E tá tudo bem. Tem, né? Eu já vi ao longo dos meus anos, assim, de carreira, profissionais que não visavam em nenhum momento tudo isso. Ele trazia ali de uma forma técnica e rebuscada o que o paciente precisava fazer ali na boca dele, o paciente não conectava e se afastava, né? E não fechava o tratamento. Isso já aconteceu comigo também. Lá no início de tudo, eu queria, assim, mostrar o meu grau de profissionalismo, o quanto eu havia estudado para trazer aquela resolução ali, né? Então, eu começava a ser rebuscada demais, falar técnicas demais. Não é isso que o paciente quer, ele não quer saber 1000 técnicas. Ele quer saber o que vai ser resolutivo para ele. Vá direto ao ponto. Seja resolutivo para o caso do seu paciente. Tá bom? Então, foi muito legal ainda, voltando ao assunto, né, da produção ali dentro da especialização, porque além de eu provar que eu era capaz, eu desenvolvi dentro de mim aquele senso, assim, de que eu consigo, de que eu como profissional, não é porque eu tenho 6 anos, 7 anos na odontologia, que ainda me sinto às vezes insegura, não é isso que pode me travar enquanto profissional. Eu preciso identificar certos padrões e o que eu vou fazer para quebrar esses padrões. Aí você pode chegar para mim e falar assim: mas eu não sei como abordar os valores dos tratamentos, né? Sem deixar o paciente assustado ou preocupado. Tenho medo de que isso afaste as pessoas. Isso acaba sendo um tipo de pensamento dos dentistas, principalmente que não têm ainda experiência, recém-formados. E claro que isso assusta, porque me assustou lá no início de tudo. Entenda que nós não podemos deixar esse padrão, né, essa objeção, vamos dizer assim,
crescer na nossa mente de uma maneira que nos impeça de criar essas conexões com os nossos pacientes e trazer resoluções, mesmo que sejam de valores elevadíssimos, elevados, né? Pacientes classe A, classe B, né? Então, nós podemos sim, temos habilitação como dentistas, então o que nós precisamos? Desenvolver segurança, né? E técnica. Quando você traz um diagnóstico seguro, preciso, e propõe uma técnica segura, né? Com materiais de excelência, né? Não tem como não dar certo, meus amigos. Perceba que tudo faz parte de um processo. Se você segue esse processo, por A mais B, o resultado vai ser sucesso. O paciente fechando o tratamento com você, tá bom? Então, eu mesmo já me identifiquei muito nessa situação, que muitas das vezes você que está me ouvindo aí agora pode estar passando também, porque isso é natural de quem está no início da profissão, é natural de quem ainda não tem experiência, de quem ainda não fechou muitos procedimentos, muitos tratamentos, de quem ainda não identificou um padrão que os pacientes apresentam no momento que a gente precisa ali estabelecer uma relação com o paciente inicial, né? E essa manutenção dessa relação, tá bom? Então, é isso que eu quero trazer para vocês e quero complementar aqui, né, dizendo para vocês que é o seguinte, dentistas recém-formados que às vezes têm essas inseguranças, coloque a mão na massa. Com tudo que eu vou trazer aqui agora, você já consegue montar o seu passo a passo, tá bom? Então, na hora de fechar esses tratamentos, o que eu mais vejo os dentistas recém-formados, dentistas que não têm, às vezes, experiência fazendo é falar na cadeira o valor que o paciente tem que pagar. Falar com o paciente ainda deitado, ele está inseguro, indefeso, ele está no momento que ele está totalmente entregue para você com a boca aberta, ele às vezes numa posição desconfortável. Então, não é um momento adequado você trazer a parte financeira enquanto você está fazendo o exame do paciente. Ao invés disso, você vai fazer o que eu vou trazer aqui agora para você, e assim você vai aumentar a sua chance de fazer a sua venda com segurança, sem ter medo de ser feliz. Tá preparado para isso, meus amigos? Vocês estão entendendo até agora tudo que nós estamos abordando aqui? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui quais são os passos que você precisa passar para identificar e fechar essa venda, tá bom? Então, primeiro, identifique o público que você lida. É um público classe A, B, C ou D? De acordo com o público que você atende, você vai falar para ele. Como assim? Se é um público, vamos dizer, classe A, não é que você vai trazer termos técnicos, mas você precisa falar de coisas que ele gosta. Você precisa falar de carros novos, carros importados, tecnologias, as coisas que conectam do que ele conversa no dia a dia, tá bom? Agora, vamos dizer que o seu público é D, público C, público D, você precisa entrar na onda do que eles gostam de conversar. Então, fale abertamente sobre tudo que comunica ali, né? Às vezes situações engraçadas, memes, situações que a gente passa no nosso dia a dia, né? Traga algo que seja sincero, tá, meus amigos? Que seja honesto. Traga algo. Você vai ver que, assim, às vezes, o paciente classe D, ele se abre muito mais para conversas, eles trazem situações familiares, eles são simples, sim, humildes de coração e trazem situações ali que às vezes eles pedem nossas opiniões, enfim. Então, aproveite disso para poder criar essa conexão e falar de uma maneira adequada, de acordo com o tipo de público que você está lidando. O segundo passo a venda será fundamentada na queixa principal. Você vai absorver tudo que ele está trazendo na queixa principal e, através do senso de urgência, você vai elencar o senso de urgência com a queixa principal que o paciente está trazendo. E assim você aumenta muito a possibilidade de fechar essa venda. É fato, meus amigos, é batata. Faça esses 4 passos, eu duvido que você não vai fechar mais venda a partir de amanhã. Então, passo número 3, apresente um portfólio de casos seus. Você vai trazer uma prova,
né, para trazer segurança para o paciente, para ele não achar que você é mais um dentista que não sabe o que está falando, ou um profissional que não estudou, um charlatão, enfim, ele vai ter uma série de concepções, afinal de contas, nós sabemos que o paciente tem todo um histórico, né, dentro da odontologia, às vezes de coisas que não deram certo no passado, então você precisa quebrar essa objeção, é a próxima, né, quebra de objeção. Então, o passo número 4, quebrar as objeções que o paciente apresenta. Ele vai chegar e vai falar assim, sempre vai vir um mais antes da objeção. Ah, mas tá caro. Ah, mas não sei se isso vai dar certo para mim. Ah, mas eu sou meio traumatizado. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, para cada objeção que o paciente trouxer, nós vamos ficar combinados a partir de agora que nós iremos fazer o quê, meus amigos? Nós iremos quebrar essas objeções. Tudo bem? Vamos combinar aqui que nós vamos seguir essas 4 etapas e assim nós iremos conseguir executar essa venda. Então, para você que está vendo aí, eu aumentei aqui a tela agora, então, quiser tirar um print disso daqui, tira o print. Se você quiser, envia. Se valeu essas 4 dicas aqui, envia essa live para algum dentista que você conheça, que está passando pelo processo que você, tá bom? A sua dupla da faculdade, o seu grupo de estudos. Indica para pessoas que você sabe que tem muito potencial, que são pessoas que querem se dar bem na odontologia de uma maneira honesta, de uma maneira tranquila, de uma maneira, né, com carinho, com amor, e que às vezes ainda está se buscando se achar na odontologia. Então, fica com essas dicas aí, já começa a implementar ainda mesmo essa semana. Tenho certeza que vai ser batata. Vocês vão voltar aqui depois e comentar para mim que deu muito certo, eu tenho certeza disso. Porque eu tô trazendo, assim, tudo que eu experimentei, assim, todos, né, os anos que eu já passei até então, né, dentro da odontologia, dentro dos cursos que eu já fiz, né, eu já fiz vários cursos, eu sou uma pessoa que eu gosto de, às vezes, buscar, então fui implementando tudo que eu fui acrescentando dos cursos, né, para trazer tudo isso aqui para vocês agora mastigadinho, passo a passo. Sigam, só sigam. E depois vocês vão voltar aqui para me contar, tenho certeza. Tá bom, meus amigos? Então, olha só que coisa legal que nós já falamos até aqui. E eu queria dizer para vocês o seguinte, sempre, em todas as lives que eu trago, né, eu sempre trago aqui algumas perguntas, tá? Que são perguntas que podem ajudar a clarear tudo que nós falamos aqui hoje. Então, queria dizer para vocês a pergunta número 1 e número 2, olha só que bacana. Como posso abordar os custos do tratamento sem parecer muito caro ou assustador para o meu paciente? Você vai ser claro, você vai ser, o que mais que eu falei aqui hoje? Transparente, tá bom? Sendo ético, sincero e com senso de necessidade também. Você, através da queixa principal, você vai identificar ali que tem uma necessidade do paciente realizar aquele procedimento. Então, vamos focar nisso. Se ele já apresentou a queixa principal, né, dentro ali do inconsciente dele, ele já sabe o que tem que fazer, tá bom? Então, é isso para essa pergunta número 1. Agora vamos para a pergunta de número 2. Existe uma maneira eficaz de comunicar os valores do tratamento que não faça o paciente hesitar, né, ou buscar outras opções? Existe sim. Só existe um caminho para você chegar lá. É quando o paciente confia em você. É isso, meus amigos. Faça o paciente confiar em você. Não pode ser um relacionamento superficial. Você não pode, no momento do plano de tratamento, desviar a atenção do seu paciente. Você tem que olhar para ele do início ao fim. Não olhar no celular, não ficar abrindo porta, fechando porta, e passa alguém ali, aí já desvia a atenção. A atenção tem que ser entre vocês dois. Existe uma técnica de venda, né, que chama rapport. Você já ouviu falar do rapport? O rapport é quando você consegue criar uma conexão tão profunda com seu interlocutor que até mesmo se você fizer um movimento diferente, o seu paciente vai copiar você. No momento que você identificar que ele está copiando, você vem aqui, faz isso aqui, dá uma coçadinha na cabeça. Se ele coçar a cabeça, meus amigos, é batata. Esse é o momento de você falar o valor que deu do plano de tratamento.
tá bom? Porque aí você já entrou em rapport com o paciente, ele já está ali numa energia altíssima. Então, aproveita disso e usa essa técnica para poder fidelizar esse paciente com você. Claro que você precisa ser ético, você precisa ser honesto, tá, gente? Eu tô falando aqui dentro de situações que você precisa apresentar e cumprir com aquilo que você está propondo para o paciente, tá bom? Então, sendo honesto, sendo totalmente íntegro com o seu paciente, tá bom? Então, quando ele confia em você, né, ele desenvolve um relacionamento que não é superficial, então é muito mais fácil. Vamos dizer ali, ó, quem é mais fácil de tratar? Quem você conhece ou quem não conhece? Claro que quando você já conhece uma pessoa, por exemplo, um parente, um amigo, é muito mais fácil dele fechar o tratamento com você. Mas por que isso? Porque você já tem um relacionamento, ele já tem confiança em você. Então, quando você já tem um relacionamento com um amigo seu, com um parente, às vezes você nem precisa ficar ali explicando demais. Você abre a boca ali dele, já identifica o que tem que fazer, bora começar? E começa, né? Assim, aí depois o amigo fala assim, cara, mas o que tu fez aqui no meu dente? É assim que é. Então, entenda que se você consegue trazer essa conexão primeiro com o seu paciente, depois ele fica apto para concordar com o plano de tratamento que você está apresentando para ele. Isso faz sentido para vocês, meus amigos? Manda aqui, dá um joinha, eu acho que merece. Quem ficou até agora, faz um joinha aqui, se faz sentido para você. Comenta aqui para mim, de verdade. Eu vejo assim que muitas vezes vocês estão entrando aqui, às vezes esquecem do like, porque às vezes eu também não peço. Então, tô pedindo aqui agora, porque eu me doei muito, eu me entreguei muito nesse conteúdo aqui. E eu tenho certeza que vocês vão ter ótimos resultados, tá bom? Então, olha só que bacana que nós abordamos hoje. Nós falamos o que é a precificação dos tratamentos odontológicos. Nós trouxemos a importância de passar os valores do tratamento de uma forma clara para o paciente. Nós trouxemos 4 passos que vão te fazer vender mais para o seu paciente. Olha que coisa bacana. Então, meus amigos, é isso. E me despeço deixando um grande abraço para vocês e fiquem em paz e até a próxima.